Muito bem-vindos! O tema hoje é polêmico, hein? Já anota aí, jornada do cliente. É uma das perguntas que a gente mais recebe. Mas é óbvio que a gente faz esse conteúdo com tanto carinho, tanto amor, gente, que é pra você deixar aí seus comentários pra dizer se faz sentido, se não faz sentido, que dúvidas você tem, porque aí a gente sempre vai trazer um conteúdo mais atualizado, mais que faça sentido de fato, para que a gente não fique aqui ó, falando. Afinal, tem um monte de conteúdo sobre a experiência do cliente nas redes sociais, a gente não quer ser só mais um aí na sua linha do tempo. Lembra de também se inscrever, ativar o sininho para receber os vídeos em primeiríssima mão. Combinado? Bom, dito isso, vem comigo que eu vou passar algumas peças cruciais na hora de mapear a jornada do seu cliente por aí. Vem comigo. Vamos lá, quando a gente fala de mapeamento de jornada, a gente não está falando sobre mapeamento de processo. Esse é o primeiro grande erro que as pessoas fazem. Elas pensam que mapear a jornada é mapear... eu vou mandar uma mensagem para o cliente, eu vou pedir essa informação, eu vou não sei o que lá... Só que, de fato, quando a gente vai fazer isso enquanto consultoria, a gente realmente entra em contato com a empresa para entender todas essas etapas, para ter mais clareza do que eu posso perguntar para o cliente e de como argumentar caso o cliente me pergunte, mas por que vocês fazem esse processo burro, por exemplo? Às vezes já aconteceu do cliente eu julgar um processo muito tonto, assim, ele falar que não faz sentido. Então, a primeira coisa, a gente mapeia os processos. A segunda coisa, a gente mapeia a jornada do cliente sobre a ótica do cliente. Camila, dá para fazer mapeamento de jornada sem entrevistar cliente? Dá, não é o ideal. Nós aqui, por exemplo, não fazemos. Eu gosto de entrevistar cliente para de fato agregar valor, porque senão você não vai ter os jobs to be done, ou seja, as atividades de como fazer para melhorar a experiência do cliente só com a sua percepção, ou só com a percepção de um especialista. Vai melhorar? Vai, se você não tem nada e colocar alguma coisa, vai melhorar. Mas o ideal é sempre ouvir o cliente. Camila, como eu vou ouvir o cliente? Você pode fazer telefonemas, você pode marcar reuniões online com ele, que são as melhores, porque você deixa gravado e pode revisitar esse arcabouço de materiais. Lembre da Lei Geral de Proteção de Dados na hora de captar esses dados, tá? Camila, posso fazer mapeamento de jornada com os dados que eu já tenha? Caso você já tenha dados suficientes, sim, mas normalmente é melhor entrevistar, porque você vai entender. Cabe você colocar também grupos focais, cliente oculto, uma série de coisas para você entender. Beleza, você entendeu que vai envolver pesquisa, mas o que pesquisar? Acho que é a pergunta do milhão que todo mundo quer saber. A primeira coisa é entender as etapas da jornada, porque tem a etapa Zero Moment of Truth, que é antes do cliente ser teu cliente. Esse não foi um termo que a Camila inventou, tá? Foi o Google que cunhou e ele se refere a, bom, antes do cliente ser teu cliente, ele passa por um processo de nem saber que ele precisa daquela solução. Depois, quando ele sabe que ele tem um problema, né, ele toma consciência de que tem um problema, ele começa a entender quais são os possíveis fornecedores. Aí ele começa a analisar, aí ele começa a negociar. Olha quanta coisa acontece. E aí, como é que tá seu site? Se alguém não conhece a tua ferramenta, é fácil de entender o que tua empresa faz? Eu tô cansada de ver empresas que, por exemplo, tem lá a declaração, nós melhoramos o mundo. Como? Com o quê? Atendendo quem? Detalhadamente. Então, não é claro para muitas empresas. Tua empresa tem... lá é fácil de encontrar no Google, meu negócio? Tem comentários, provas sociais de clientes? Tem horário de abertura? Tem foto ilustrativa? Tem... Todas essas coisas precisam ser pensadas. Mas antes de pensar isso, você precisa pensar as macro etapas, né? Então, o antes do cliente ser teu cliente, o quando ele vira teu cliente, o onboard, quando você vai dar as boas-vindas, né? O que acontece? Pensa como se você estivesse construindo um filme. Eu sempre falo sobre os filmes porque, de fato, é uma analogia muito parecida ao que a gente faz em experiência do cliente. Olhar para cenas dos filmes em que as coisas vão acontecer. Até quando houver o off-board, que é a hora dele ir embora, você tem que pensar como vai ser esse ir embora. Vai ser fácil, vai ser difícil de cancelar? Vai estar clara a política de cancelamento ou não vai estar clara? Vai estar clara só na hora do ir embora? Pode ser que ele pense que é pegadinha. E aí tem um estudo da Harvard que comprova que 23% dos clientes satisfeitos contam para 10 pessoas a sua experiência, enquanto esse número dobra quando a experiência é negativa. Então não dá para deixar a cliente ir embora insatisfeito. Até na hora de ir embora tem que ser uma experiência positiva. Beleza, pensei nas macro etapas. Aí eu começo a mapear o ponto de contato, que sempre gera uma treta, porque tem gente que coloca ponto de contato tipo, site é o ponto de contato. Não, o touch point, né, o ponto de contato em português, é a ação que esse cliente vai executar. Qual é o ponto de contato que ele vai fazer para executar aquela atividade? E aí sim tem um canal, vou dar um exemplo, tá? Pesquisa de preço.
É o meu ponto de contato, eu tô consultando preços. Esse é uma ação que eu vou fazer, consultar preços. Aí eu entro no site para consultar preços. Percebe que no site eu posso entrar também para cancelar? Eu posso entrar no site também para tirar a segunda via de boleto. Eu posso entrar no site para tirar uma dúvida lá na FAQ, né? Frequent Asked Questions. Gastei todo o meu inglês aqui agora com vocês. Então você pensar qual é essa ação que precisa ser declarada ali. Beleza, dessa ação você vai entender o que precisa ser feito para que essa ação seja bem executada. Você pode colocar o que é feito hoje. Olha, hoje, processualmente, para que essa ação aconteça, a gente coloca aqui o play. Esse play vai gerar depois um playbook, que é um guia processual de atividades que as pessoas vão executar para que essa ação seja bem feita. E você vai ver qual é o dream play, né? Tipo assim, não, você pode dar o nome que você quiser, tá? Mas qual é a jornada dos sonhos do cliente? O que ele gostaria que você fizesse? E aí você vai colocar lá a jornada, né? Como é e como ela poderia ser. Porque aí você tem um comparativo do que é hoje e do que teu cliente gostaria que fosse. Quando você começa a mapear essas coisas, você começa a ter alguns cheiros de elementos aqui. Tipo, quem são os atores envolvidos? Já que a gente tá fazendo uma analogia com o filme, eu vou chamar de atores. Atores envolvidos Vou dizer o seguinte, tomada de decisão para fechar negócio de um software, um CRM. Normalmente não é uma pessoa que fecha só. É o usuário, junto com o cara de tecnologia, junto com o decisor de marketing, junto com finanças que tem que aprovar vendas. Olha só, isso aqui só do cliente. E tem os outros atores do lado de cá, que é o cara de CS, que é o cara da venda, que é o cara... Quem são essas pessoas envolvidas? Você começa quando você tem noção de quem são essas pessoas envolvidas, você consegue pensar planos de ação muito mais ágeis quando você tiver que acelerar alguma venda, quando você tiver que tornar algum negócio mais intuitivo, mais fluido. Outra coisa é pensar nos riscos, né? Tem um guia, o PMBOK, que ele é o guia da galera de projetos e que pode ser, tem um capítulo inteiro destinado a riscos. A gente também deveria, como profissional de experiência do cliente, olhar para isso. Do tipo, o que pode dar merda em determinada etapa? Mas não adianta só pensar o que pode dar merda se você não pensar em planos de ação. Então, mapeia o risco que pode acontecer. Por exemplo, o risco pode acontecer de o cliente declinar, falar que não quer fechar com a gente. Aí você pode dizer, quais são as quebras de objeções possíveis? Você pode colocar. Ou no onboard, o cliente dizer, comprei errado. Quais são as objeções para garantir que ele fique junto com a gente? Ou planos de ação que a gente pode fazer para que ele fique com a gente? Né? Então, é você começar a fabular, a pensar essas coisas aqui na tua cabeça. Depois, imagina que tudo isso vai virar um grande plano de ação para várias áreas e vai destrinchar, você mapeia a jornada como um todo, depois começa a dizer, esse pedaço é teu, esse pedaço é teu, esse pedaço é teu, e cada ator daquela cena vai começar a interpretar, vai começar a se preparar para aquilo. Eles vão precisar talvez de templates, você pode inclusive colocar isso lá, tem template ou não tem template que vai precisar utilizar em determinada etapa. Tem oportunidade, e oportunidade eu tô falando de negócio mesmo, tá, gente? Oportunidade, aliás, você pode mapear a oportunidade de melhoria e pode mapear a oportunidade de negócio. A oportunidade de melhoria vai ser legal porque talvez tenha em todos. A oportunidade de negócio é porque você sabe, inclusive, uma treta que a galera tem do ROX, de como transformar a experiência em retorno sobre a experiência. Quando você mapeia a jornada, você entende que talvez não seja inteligente tentar vender mais para o cliente quando ele acabou de comprar. Talvez é bom esperar ele usar um mês e daí daqui a um mês, quando ele tem taxas felizes de satisfação, você faz um pedido para ele comprar outra coisa. Aliás, nessa jornada você pode também, depois de toda a mapeada, incluir quais são os melhores momentos para incluir os indicadores de SES, tipo de esforço, de NPS, porque o NPS não é legal você colocar logo que ele comprou. O ideal é que você coloque depois que ele já usou algum tanto para ele dizer recomendo ou não recomendo essa marca, sou leal ou não sou leal. Então, percebe que só de mapear a jornada você já tem quase um plano de governança da tua experiência do cliente, porque é algo muito rico, muito poderoso. É importante também ter, olha que coisa legal, tem um Alfred Hitchcock, que é o pai do suspense, ele fala sobre o roteiro verde. Tudo que eu falei pra vocês até agora é roteiro azul, processo, que é o que ele escreve num processo de teatro mesmo, né? No processo de teatro, eu faço teatro, por isso que eu adoro essas analogias. No processo de teatro você recebe lá a escrita, mas não vem dizendo pra você, olha, ele é mais... Tem um monte de coisa escrita, mas só dá certo quando coloca ali. Você olha com um olhar ríspido, você a trata com frieza. Esse é o roteiro emocional, que a gente pode colocar inclusive para os colaboradores. Olha, nesse momento teu cliente vai sentir medo. Trate de forma calorosa, carinhosa, explicativa.
tem a ideia de que ele viveu isso, isso, aquilo. Então, criar esse roteiro verde é super importante aí para causar o uau. E dicas finais aqui, você pode colocar também voz do cliente. Por que isso é muito legal? Porque uma vez você vai ser o entusiasta. Imagina que você é a Camila da sua empresa. Você fala assim, é incrível a experiência do cliente. Mas só você sabe sobre isso. Então coloca pelo menos umas 3 frases de cliente para endossar aquela dor que ele sente, aquela oportunidade de negócio. Você vai colocar frases, a pessoa vai olhar e falar, o que o cliente normalmente fala nessa etapa? Tá aqui as frases. Se tiver um videozinho de 1 minuto, tipo um reel interno, gente, maravilhoso, melhor ainda. E aí você pode até incrementar, digamos que você fez tudo esse borogodó aqui, tá lindo, você pode incrementar futuramente colocando tempo, tipo quanto tempo cada etapa dura, porque isso vai te ajudar a criar os SLAs, ou seja, Service Level Agreement. Acordo de nível de serviço. Isso aqui não pode passar de 2 horas porque é ruim. Por exemplo, tem um estudo que que sai todo ano, que é CX Trends, que já trouxe que as pessoas, quando vão ser atendidas pelo WhatsApp, elas esperam que em 5 minutos elas sejam atendidas. Então, como é que você vai olhar para essas coisas todas? E no melhor dos mundos, você chega até a etapa do Health Score, que eu não vou falar aqui porque a ideia é que os vídeos sejam curtos, mas se você quer saber mais sobre Health Score, Customer Health Score, deixa aqui que eu mando esse vídeo em primeiríssima mão pra você, beleza? Nos vemos nos próximos vídeos. Lembra de deixar seu like, lembra de se inscrever no sininho para receber vídeos como esses. E se fez sentido para você, lembra que a gente tem toda uma comunidade. Camila, você faz mapeamento de jornada? Junto com a comunidade Camix, sim. Aliás, Camix não sou só eu, é uma galera e a gente tem um monte de fornecedores, seja de mapeamento de jornada, de software para mapear a jornada, de consultor para te ajudar na sua jornada. A gente faz palestras, a gente faz mentorias de mapeamento de jornadas, workshop de mapeamento de jornada, então conta com a gente para tudo que deve vier quando o assunto quase não sai. Quando o assunto é cliente. Tchau!